Começar. Vai. Tá muito alto, né, Silêncio? Boa noite, meus amigos. Nós vamos começar a nossa reunião de hoje. Boa noite, Maria dos Anjos. Primeira. O som tá bom, Maria dos Anjos? Tá dando para ouvir direitinho? Rafael. Tia Jane. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá bom o som? Laucinete Costa. Pronto, gente. Então o som tá bom, a gente vai começar. Primeiro eu vou fazer as apresentações, né? Para quem não me conhece, meu nome é Rosângela Lopes, faço parte do Centro Espírita André Luiz, e nós somos da coordenação do curso de Introdução à Doutrina Espírita. O curso de Introdução à Doutrina Espírita, ele começou em 2019, e temos reuniões presenciais todas as segundas-feiras, a partir das 18h30, com o tratamento espiritual. Como a nossa reunião ela é de introdução à doutrina espírita, e todo termo que a gente fala, a gente encontra uma forma didática de explicar, né? Aí eu acabei de falar que a gente começa nossas reuniões a partir das 18h30 com o tratamento espiritual. E o que é o tratamento espiritual? 18h30 começa com o atendimento fraterno, né? Se for a primeira vez que você for no CEAL, e você quiser participar do atendimento fraterno, tem pessoas que ficam lá para ouvir qual é o seu problema, por que você está indo lá, qual é o seu problema. Isso é o atendimento fraterno que a gente chama. Aí, logo depois, tem a participação, dentro do tratamento espiritual, a pessoa que está conversando com você, que vai a primeira vez, né, pede para você ler o Evangelho, para levar água fluidificada, né, para magnetizar a água, para tomar como se fosse um remédio, né. Tem a sugestão do Evangelho no lar, a mudança de hábitos, isso tudo acontece dentro do tratamento espiritual. O curso, propriamente dito, curso de Introdução à Doutrina Espírita, presencial, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é uma reflexão do Evangelho. A gente escolhe um tema do Evangelho e faz uma reflexão sobre esse tema. Em seguida, acontece a aula propriamente dita, né, com recursos de slides e com a participação de toda a assistência, sobre temas básicos à luz da doutrina espírita. E a terceira parte são os passes ou magnetização. É a mesma coisa, né? Então, é só uma forma didática da gente estar informando para vocês como é que acontece o nosso curso. E a gente também tem um grupo de WhatsApp do curso de Introdução à Doutrina Espírita, né, que as iniciais chama CID. Aí, toda semana a gente coloca o tema proposto, a gente faz enquetes, é bem movimentado esse grupo de WhatsApp nosso, né? Mas nessa versão agora em lives,
A gente está fazendo apenas a primeira parte, que é a reflexão do Evangelho, né? Que é a mais importante para o tratamento espiritual. E o tema de hoje, que já foi amplamente divulgado, né? A gente vai falar sobre a vaidade. Então, a vaidade, como eu falei, como a gente é um curso de introdução à doutrina espírita, tudo que a gente fala, a gente tenta, de uma forma didática, explicar, né? A vaidade, ela faz parte dos 7 pecados capitais. Aí eu vou falar um pouquinho sobre esses 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais são quase tão antigos quanto o cristianismo, mas eles só foram formalizados no século VI, quando o Papa Gregório Magno, tomando por base as epístolas de São Paulo, definiu como sendo os principais vícios de conduta, que são a gula, a luxúria, a avareza, a ira, a vaidade, que é o que a gente vai falar hoje, a preguiça e a inveja. A lista só se tornou oficial na Igreja Católica no século XIII, com a Suma Teológica, documento publicado pelo teólogo São Tomás de Aquino. E o termo capital, né, pecados capital, o termo capital, ele deriva do latim caput, que significa cabeça, líder, ou chefe, né, que quer dizer, são as 7 infrações que são líderes de todas as outras, né, elas derivam de todas as outras. Aí, então, de uma forma didática também, a gente vai dizer para vocês que toda tarefa espírita que a gente vai fazer, a gente costuma fazer uma prece inicial e uma prece final, quando termina as atividades. E é um termo também muito característico da doutrina espírita, a gente pedir prece, né? Ah, faça uma prece por mim. Em outros núcleos, chamado de reza, de oração, a gente também pode falar, é livre, a gente pode falar da maneira que a gente quiser. Só que na doutrina espírita, a gente é acostumado mais a falar sobre a prece, né? E o que é a prece? Mas, de novo, de uma forma didática, a gente vai dizer que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E as 3 coisas principais que podemos propor no meio de uma prece é louvar, pedir e agradecer. E a gente faz mais pedir, né? A gente pede tanto, né? De louvar e de agradecer as coisas que recebe na vida, né? Então, como eu já expliquei tudo de forma didática, a gente vai agora começar mesmo a nossa reunião com a nossa prece inicial. E eu sugiro que quem quiser fechar os olhos para melhorar essa conexão com Deus, né? Que feche os olhos, se quiser. Deus, Pai de amor e infinita bondade e misericórdia, estamos aqui reunidos em Teu nome. Pedimos a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, força para enfrentarmos os obstáculos da vida, coragem para reconhecer os próprios vícios e defeitos, coragem para transformá-los em virtudes. Pedimos paciência enquanto não entendemos os desígnios de Deus, e resignação para aceitar com alegria e cabeça erguida as provas que nós mesmos escolhemos. Senhor, ajuda-nos a reconhecer nossas faltas, a fim de que possamos, pela força de vontade, mudar os nossos maus hábitos. Pedimos a tua proteção e a inspiração dos nossos anjos de guarda e dos espíritos benfeitores e amigos, e em especial, pedimos ao Dr. Bezerra de Menezes que nos conduza nessa reunião, para que possamos passar a mensagem de Jesus com clareza e simplicidade. Ao nosso doutor, querido doutor Demé, que nos acompanhe nessa reunião.
Somos gratos pela vida, somos gratos pela família, pelos nossos amigos, pelas oportunidades diárias de aprendizado e crescimento. Nesse momento, damos por iniciada a nossa reunião da noite de hoje. Que se faça a vontade acima da nossa, que assim seja. Bem, gente, hoje eu vou estar com a coordenação do grupo do curso de Introdução à Doutrina Espírita e, infelizmente, a Letícia não vai poder participar conosco por conta do problema da internet dela, né, que a última vez que ela participou, ficou muito ruim e a gente decidiu que não daria certo ela fazer assim, né? Então, nós vamos passar agora a palavra para o Hélio, ele vai dar boa noite para vocês, e ele vai começar com a leitura do Evangelho. Boa noite a todos. É com muita satisfação que eu estou aqui junto com essa equipe maravilhosa para a realização desse trabalho com vocês. Então, vamos lá para a nossa leitura. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados aflitos, item 4, causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências naturais do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por suas próprias culpas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais infelizes com seus filhos, porque não lhe combateram desde o princípio as más tendências, por fraqueza ou indiferença, deixam que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem, então, há de um homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida.
O homem as evitará quando trabalhar para se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Bom, isso não é verdade, tudo isso, né? A causa de todas as nossas aflições, né, são causadas por nós mesmos. E eu queria só abrir um parênteses para citar, como o nosso tema é sobre a vaidade. Quando a gente vai trabalhar um tema, um assunto que a gente escolhe previamente, a gente faz uma pesquisa, né, do Evangelho, e eu percebi que a vaidade ela se apresenta em um grande número de capítulos, né? E também eu percebi que esse capítulo, capítulo 5, é o capítulo mais longo de todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Interessante também é que é onde se encontra o maior número de mensagens espíritas. E a gente achou interessante esse texto, porque a vaidade, sendo a espuma do orgulho, eu li isso em algum lugar, que diz que a vaidade é a espuma do orgulho, né? Que vaidade nada mais é do que vazio, é nada, né? O significado da palavra vaidade é exatamente esse, é um vazio, né? E a gente levantou algumas questões, mas eu também me lembrei, se é que vocês me permitem, de uma passagem que eu li, até comentei com Rosângela, com Audálio, de um capítulo que também, de certa forma, retrata a questão da vaidade, que é o capítulo 2, né? Uma realeza terrena. Eu vou contar aqui sucintamente o que trata esse item, né? O item 8. Uma rainha de França que desencarna, né? Que encarnada vivia na suntuosidade, né? Com todas as regalias que uma rainha na época, né, haveria de ter, com escravos, com servos, com pessoas o tempo todo, né, praticamente, eu imagino que essas pessoas praticamente não faziam nada sozinhas, porque tudo elas tinham à volta uma pessoa para servir-lhes, e ao desencarnar, lá no outro plano, ela se depara com o quê? Com o vazio. Que vazio foi esse? Porque tudo aquilo que ela adquiriu, tudo aquilo que ela usufruía, tudo aquilo que ela tinha enquanto vida terrena, chegou lá, ela não encontrou simplesmente nada. Nada do que ela deixou, nada do que se é que ela construiu alguma coisa, ela levou. Simplesmente ao contrário, ela ficou assim, ela se decepcionou, a vaidade dela, eu penso que é nesse aspecto que a vaidade entra, quando ela percebeu que pessoas, servos, inferiores a ela, no plano celeste, estavam num nível mais elevado do que ela. Foi quando ela caiu em si e percebeu que simplesmente nada que ela tinha na Terra ia ter significado nenhum onde ela se encontrava no momento. Que, ao contrário, né? Que ali o que valeria era a disseminação do amor, né? Da caridade, da bondade, da esperança. Então, todas essas virtudes que a gente tem que desenvolver na Terra, né? Daí eu vou fazer o link com esse trecho que nós lemos, porque a gente tem aqui nas nossas causas atuais, né? Que ele diz que são de duas espécies, ou, né, de vidas passadas, né? Como diz aqui, as causas, né? Ou desta própria vida, que é nessa vida, tanto que as causas atuais, é porque a gente tem que se preocupar hoje com as coisas que nos afligem. Mas, ao invés de nós nos preocuparmos com essas coisas que nos afligem, com essas
aflições, a gente se deixa tomar pelo orgulho, pela vaidade, e acaba que não se apercebe disso. A gente deixa... a gente não prevê na hora do que a gente está praticando as consequências que vão causar a outros e a nós mesmos, né? E a questão da realeza, da rainha de França, é que nós também temos, e aqui na Terra hoje, quantas situações a gente exerce uma realeza, quer seja no local de trabalho, quando você é chefe, quando você tem uma posição mais elevada do que outra pessoa e não sabe lidar com essa sua condição de liderança, ao invés de administrar da maneira mais humana possível, você muitas vezes age da forma mais orgulhosa, mais vaidosa que você encontra, né? Na família, um exemplo clássico de família é que um pai de família em casa, por exemplo, ele é subalterno. E quando chega é subalterno, tem um chefe, ele é submetido a diversas situações, quem sabe até situações humilhantes, e em casa ele vai ser quem? O rei da família. Ao invés de ele não levar para casa aquele exemplo que ele sofreu no trabalho, ele vai, muitas vezes, né, eu estou falando não estou generalizando, ele vai aplicar sua realeza com a família, com grosseria, com mau humor. É isso que eu captei dessa leitura, é que a gente tem que antever as consequências das nossas ações, dos nossos pensamentos e das nossas posturas, ok? Mas eu queria também saber o que é que o nosso querido Aldário tem a dizer sobre tudo isso, né? Assim, por exemplo, aqui no texto, nós temos aqui uma passagem que fala que é o segundo parágrafo, Aldário, remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer que muitos são consequências naturais do caráter do proceder que o suportam. Você considera essa afirmação, como é que você vê essa afirmação na nossa vida atual, no nosso dia a dia, na nossa prática? Boa noite a todos. Boa noite a todos. É uma alegria retornar a esse convívio, né, essa nossa conversa amiga, esse nosso momento de reflexão. E essa temática de hoje, pessoal, ela realmente é muito pertinente à nossa realidade, às nossas vivências, né? E nesse tópico aí que o Edson está pensando para a gente comentar, é como ele disse, que muitas dessas aflições, dessas dificuldades que nós vivenciamos, elas têm a origem no nosso próprio caráter, né? Na nossa própria conduta, na forma como nós nos comportamos diante de algumas situações, né, meus amigos? Porque no início da leitura do Ayrton, né, fala que, na verdade, essas aflições, as causas atuais das aflições, elas têm duas origens, né? Uma, ela está inserida na vida atual, nós próprios, né, na nossa própria maneira de viver agora, as nossas experiências, e uma outra fora dessa vida, né, da vida presente, ou seja, na vida espiritual, porque a gente continua as nossas experiências. Então, assim, a depender da minha conduta, do meu comportamento, das minhas dificuldades, de como eu me relaciono, das minhas intenções, visto que nós temos ainda muitos vícios intrínsecos conosco, e um deles hoje a gente está estudando a questão da vaidade, né? A gente precisa perceber que nós somos detentores desses vícios, mas que a gente precisa, na verdade, entender, compreender isso, tentando a cada dia se reformar, para a gente se desvencilhar dele, né, meus amigos? E não colocar, como é colocado aqui nessa mensagem, a culpa no outro, né? A gente sempre encontra uma forma de tirar a responsabilidade nossa
e até mesmo nas vivências das aflições, assim, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu marido que não me entende, a culpa é do... Entendeu? A gente sempre joga para alguém essas responsabilidades. E com todos os vícios que nós temos, né, meus amigos, eles são tão intrínsecos dentro da nossa alma, na nossa personalidade, que a gente não consegue perceber. No tópico seguinte, né, a gente vai ver que é uma coisa muito corriqueira no nosso dia a dia, nas nossas experiências, a questão dos nossos relacionamentos, né? Dos nossos relacionamentos. E eles falam até da questão das relações, das uniões, né? Quantas uniões infelizes, quantas uniões realmente se desfazem, por quê? Porque elas não têm, né, nessa vivência o móvel do amor e do respeito. E sim, deliberadamente, né, um cálculo, como é que se diz, um desejo das coisas materiais, uma aquisição de bens que, na verdade, não vai nos levar a uma felicidade, ou seja, ao contrário, vai trazer para a gente aflições. Então, meus amigos, assim, muitas das nossas dificuldades decorrem desse sentimento que a gente precisa tirar e que ele se disfarça de muitas nuances, a questão da nossa vaidade, ok? Não é isso, Roberto? Perfeito. Exatamente, Roberto, como você falou, né? Se aquele que sofre atentasse realmente no seu comportamento, ele ia perceber que um grande número de situações foram originadas do orgulho, da imprevidência, da ambição, né? E a vaidade entra nesse rolo todo, né? Porque a gente bota tudo num pacote só, porque quem é orgulhoso geralmente é vaidoso, né? Quem é vaidoso tem um quê de orgulho, né? E aí falta também a questão da humildade, né? Fica totalmente descartada na pessoa orgulhosa, vaidosa, né? E quantos males poderiam ser evitados? Aí vamos ver o que a Rosângela tem para falar sobre isso, né? Rosângela tem uma parte aí que eu também achei muito interessante, que é bem atual, né? Principalmente para quem é educador, sempre está batendo nessa tecla, que é a questão que ele fala quando a relação dos pais com os seus filhos. Não sei se você está encontrando aí quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram de princípio as más tendências. O que você tem para falar sobre isso, trazendo para a nossa atualidade, esse que é um mal que realmente nos aflige, né? A maioria dos pais hoje não tem controle, mas eu vou deixar você falar, porque senão... Meu Deus, eu fico me sentindo assim, diminuta diante de vocês dois falando aí. Eu penso, o que é que eu vou falar diante do que o Aldalho falou, do que o Edson falou? Mas é assim, quando a gente fica propondo o clima, a semana toda refletindo sobre o tema, né? Interessante a dificuldade que a gente tem de falar das virtudes. Como segunda-feira passada, o tema era tolerância, né? E a gente acabou falando mais sobre a intolerância, né? Quer dizer, a gente tem uma certa dificuldade de falar das virtudes e tem mais facilidade de falar dos defeitos, porque é uma coisa que a gente tem mais propriedade, né? Está mais próximo da gente os defeitos, né? Porque ainda a gente está, como o Aldair falou, é uma construção, né? É uma coisa diária, né? E a gente ainda está nessa fase de autoconhecimento. A gente nem se enxerga, né? Que tem esse defeito, né? A gente vê no outro, mas a gente não vê na gente a vaidade, né? Aí, falando dessa questão que o Edson falou, porque que muitas vezes, depois dos filhos crescidos, os pais pensam, meu Deus, de onde foi que eu herdei? E tudo, né?
trazendo para as questões atuais. Antigamente, as famílias formavam os filhos para serem homens de bem, né? Tinha a preocupação com a moral, né? E hoje em dia, não. Os pais se preocupam que o filho estude na melhor escola, que faça a melhor faculdade, para poder se dar bem na vida. O se dar bem na vida hoje, como é que é encarado? É a pessoa ter muita condição financeira, né? Aí, como o Wellington falou, às vezes a pessoa tem muita condição financeira, como a rainha que ele citou, né? Só que de virtudes, ela era paupérrima, né? Então, o papel dos pais, nesse caso, nessa questão que o Wesley falou agora, o papel dos pais é justamente mostrar quais são essas virtudes, né? Mostrar a diferença entre as virtudes, os defeitos, e, acima de tudo, dar o exemplo. Porque não adianta a gente também falar, olha, meu filho, o certo é esse, e fazer o errado, né? Os nossos filhos, eles aprendem com o exemplo que a gente dá, né? E hoje em dia tá muito a vaidade, ela fica muito instigada, né? Porque tudo se faz, tem como colocar em redes sociais, né? Vender uma vida perfeita, com uma família perfeita, né? Então, mesmo que esteja um caos na família, mas ele vende aquela imagem superficial nas redes sociais, né? Eu fiz até um comentário no nosso grupo de WhatsApp, né? Que a vaidade se disfarça de humildade ou timidez, né? Eu falei de um médico, psiquiatra, terapeuta e escritor, Flávio de Kovács, que ele até desencarnou em 2016. Ele falava muito sobre esse assunto, que é um defeito muito perigoso, porque ele é sorrateiro, né? Difícil de enxergar a si mesmo. E a sociedade em que vivemos estimula a vaidade ou a soberba, quase que exigindo uma exposição constante. Porque se a pessoa diz assim, me diz como é teu nome, como é que eu te encontro no Facebook? Não, não tenho Facebook. O quê? Você não tem Facebook? Sabe assim, é uma exigência da sociedade você se mostrar, você fazer, bater foto do que você está comendo, de lugares chiques que você frequenta, né? Então, é quase uma exigência que a sociedade faz para com a gente. E como o Elton falou, por definição literária, a vaidade significa um vazio, né? Aí, o que adianta postar aquelas coisas luxuosas e tudo, se quando vai para casa ele se sente vazio, se sente sozinho, não se sente amparado, né? Não tem com quem dividir sentimentos, né? Inclusive, como a gente estava refletindo sobre esse tema, quando propuseram para a gente fazer lives, aí a gente diz assim, não, nós não vamos fazer live, não é a nossa praia, a gente vai fazer tudo errado. O que é isso? Vaidade, gente. O medo de errar, de estar em público, de se expor, era vaidade. Pode dar errado, pode a gente engasgar em alguma questão, pode, mas a tarefa da gente é fazer o evangelho. A gente tem essa responsabilidade de fazer as nossas reuniões de segunda-feira. E por que não fazer live? Quer dizer, é um tipo de vaidade, né? Então, não há graus de vaidade. Fulano é mais vaidoso ou menos vaidoso. Ele só há graus de habilidade em disfarçar a vaidade. Né? Tem gente que disfarça muito bem a vaidade. Né? E a gente tem que prezar pelo o nosso capital imponderável. Se preocupar, como o Elton falou na lição, com a beleza da alma, né? Com a riqueza da alma. Né?
Então era isso, eu passo a palavra de novo para o Wellington. Pois é, você estava falando aí, eu estava lembrando dessa questão familiar, né? A gente está falando de vaidade, aí você fala um pouco da outra vaidade, né? Que a gente está falando um pouco da vaidade, dessa vaidade que está sendo cultuada, né? Pela mídia, pelo Facebook, pelo celular. E em relação à família e filhos, né? Que alimentam isso, né? Não só a mídia, mas também a família alimenta, né? Quando o próprio filho tem um smartphone, aí, às vezes, a custas de muito sacrifício, a gente percebe muito isso nas escolas, nas salas de aula, né? A roupa da moda, a melhor mochila, não sei o quê. E quando a gente vai adentrar mesmo na realidade da família, a gente percebe que esses bens, tudo que eles têm, acaba no vazio, porque a gente percebe que a família é uma família que vive em dificuldades, que vive de benefícios, né, que o governo oferece para as famílias, e a gente vê que essa alimentação é prejudicial. Por que é prejudicial? Porque os pais não compactuam com o que a escola quer repassar. A educação escolar, a educação familiar, né? Essa dicotomia entre um e outro, e a gente não consegue mais um link, fazer mais a ligação um com o outro, porque a criança, o aluno, o adolescente, ele chega na escola com um formato e a escola quer educar num outro formato e não está se fazendo nada por isso, né? E o que vai decorrer disso? Esses filhos, como diz o próprio texto, né, vão ser o quê? Futuras pessoas arrogantes, vaidosas, porque tem tudo que querem, conseguem tudo do jeito que desejam, porque os pais não têm mais forças para lidar com eles. É um depoimento que a gente escuta muito, a gente conversa diretamente com pais de alunos, eles dizem, olha, eu não consigo mais controlar meu filho. Eu já ouvi mãe dizendo para mim, eu tenho medo do meu filho. Então, você vê até que ponto nós chegamos, né? Até que ponto tudo é positivo, né? Está sendo positivo na vida da pessoa, porque não está se trabalhando as questões, né? As virtudes, a formação do caráter, né? O compartilhar, a gente só vê bullying, brincadeiras agressivas, e nada que seja positivo. E os pais, né, por imprevidência, como diz aí no trecho, né, não vê esse futuro, não percebe, né, previdentes, eles futuramente vão sofrer as consequências dessa má criação, né, que eles não conseguiram dar, né? Também a gente não vai crucificar os pais, porque a gente sabe que existem N situações, N famílias, entre, né, das famílias mais abastadas a menos abastadas, tem famílias que relaxam por comodismo na criação dos seus filhos e geram futuros orgulhosos, futuros vaidosos, pessoas que não querem trabalhar exercer funções humildes, considerados humildes, não tem essa visão de que todo trabalho é digno, uma série de consequências a isso. E, para finalizar com a nossa igualdade, né, aqui eu queria que ele falasse, que nós já falamos tudo, né, Aldalho? Falamos que tudo é consequência das nossas ações, né? As nossas ações, né? Más posturas, mau direcionamento. Fecha aí, Aldalho, para a gente.
Está sem microfone? A gente não está te ouvindo, Audálio. O Audálio está sem microfone. Alô? Voltou? Opa! O dedão. Sim, essa questão aí da educação dos nossos filhos, né, Rosângela, que a gente já comentou, só para voltar um pouquinho aí. A questão assim, quando a gente pergunta, primeiramente a gente pergunta assim, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz, né? Aí eu diria assim, o que foi que eu não fiz? Que, na verdade, aí no texto, né, coloca assim, que, na verdade, muitos pais hoje estão infelizes porque deixaram de combater no tempo certo, né, essas más tendências que nós trazemos, né? Porque as crianças, elas estão crianças cronologicamente, mas são espíritos de muitas outras experiências, né, transatas. Então, elas precisam serem, como é que se diz, precisam ser desenvolvidas e cuidadas na questão de podar essas más tendências, muitas, inclusive a questão da vaidade, né? Então, a gente tem que fazer isso no tempo certo, que é para quando for mais tarde, a gente não cuidou disso, a gente não sofrer até a ingratidão, né? A questão da ingratidão, porque são pessoas que se tornam pessoas muito egoístas, que só veem realmente são filhos das atenções, né? Só nesse contexto. E voltando ao nosso tema central, assim, o que a gente deve fazer hoje para por que eu sofro, o porquê das minhas aflições? Que a gente possa ter, não é verdade, gente, a humildade de entender que como nós estamos aqui num projeto de melhora, de reforma moral, né? Não só a questão da vaidade, mas dos outros sentimentos, dos outros vícios morais que ainda possuem nós, a gente precisa ter cuidado de que os sofrimentos, as aflições, as decepções que normalmente nós passamos são em decorrência, né, do nosso próprio comportamento, como está contido aí no Evangelho hoje, né, da nossa forma, do nosso caráter, da nossa forma de se conduzir diante das várias situações que se nos apresentam, né? Então, nenhum fato da nossa vida hoje ele é jogado por acaso. Como nós somos espíritos imortais vindos de outras experiências e essas nuances, esses relacionamentos, as situações, elas voltam para que a gente possa se reajustar, é preciso a gente entender que, às vezes, aquela situação difícil ou aquela pessoa áspera, difícil que se coloca no nosso caminho, ela não é como ela não é a pedra, como a gente diz assim, que está no meio do meu caminho, e pode até ser, mas, na verdade, ela é o objeto para impulsionar o meu crescimento espiritual. Isso é que a gente deve entender. Então, aquela história vem para que a gente possa trabalhar as virtudes da nossa paciência, da nossa tolerância, da gente voltar a compreender, né, um ao outro para poder a gente realmente acessar essa necessidade do nosso crescimento enquanto espírito imortal. Porque, embora a gente possa ser feliz aqui, embora a gente possa desfrutar dos bens da felicidade terrena, podemos sim, não tem nada de errado aí, porque é a questão da lei do progresso. Nós estamos aqui também para crescer nesse nível, mas que a gente possa entender que a felicidade, enquanto a gente sonha, enquanto a gente percebe e busca ela não se restringe só aqui, nesse momento, né? Ela transcende para o lado espiritual. E no mundo espiritual, na verdade, as nossas grandes riquezas, nosso grande tesouro, são todos de ordem espiritual. São todos de ordem, né, espiritual. Então, a benevolência, o amor, o devotamento, né, a caridade, a humildade, que são esses os grandes tesouros que nós deveremos levar para o espiritual. Senão, a gente vai continuar sofrendo aflições, como o trecho que o Elton leu aí da realeza, né, da princesa nobre que queria ainda experienciar essas mesmas felicidades, esse mesmo futuro na dimensão espiritual. Isso aí é ilusório. É isso, amigo.
Ok? Albani, só para... Você estava falando, eu estava pensando uma coisa, e a Cleonice, ela fez uma pergunta aqui, né? Porque a gente falou de vaidade, e ela fez uma pergunta: qual a diferença da vaidade e autoestima? Como é que você vê essa... Existe uma diferença? Porque a gente está falando de vaidade assim, num aspecto bem, né, de consequência de vicissitudes e tudo, né? E autoestima, como é que a autoestima é vaidade? Como é isso? Eu... vamos ver lá. Se eu estiver errado, vocês me corrigem, né, Rosana? Você também, vai. Eu acho assim, a vaidade, né, é um sentimento não, é um vício ainda moral, né, que nós devemos extirpar, que com a nossa maturidade espiritual nós deveremos realmente nos livrar dele, o sentimento da vaidade, né? A autoestima é um sentimento, né, de amor a nós, de respeito a nós. Eu entendo que eu tenho as minhas limitações, os meus defeitos, mas eu tenho um sentimento de amor à minha pessoa. Eu conheço também os meus valores, eu conheço os meus defeitos, mas também eu tenho consciência dos meus valores, né? Então, eu preciso gostar de mim, eu preciso me amar um pouco para poder amar você também. É uma questão de respeito a mim, para poder também respeitar o outro. Penso que é assim a diferença. Eu também concordo. Acho que a autoestima está mais relacionada assim na autoconfiança, né? Assim, você tem que acreditar que vai conseguir uma coisa. A autoestima, você tem que alimentar a autoestima, é a fé em você mesmo, a fé humana, né? E a vaidade, a vaidade, ela é soberba. Olha como eu tenho isso, olha como eu tenho aquilo. A diferença é essa, né? A autoestima, ela tem que ser valorizada, né? Porque a gente só consegue, como a gente está conseguindo fazer essa live aqui, porque a gente tem que estar acreditando na gente, né? Então, a gente tem que ter essa fé em nós mesmos, que a gente vai conseguir, vai vencer, né? Então, está mais ligado à autoestima. E a vaidade não, é uma coisa que se deve combater. E a gente tem que ver um ponto que a gente não pode, né, dar um sinônimo à vaidade de relaxamento. A gente tem que se cuidar, a gente tem que se amar, a gente tem que se... E aquela máxima, ama ao próximo como a ti mesmo, né? Então, a gente tem que se cuidar, a gente tem que se preservar, né? O quanto a gente pode, para a gente dar o melhor da gente, para a gente fazer o melhor que a gente pode. Não é isso? Isso. Então, eu sei que os homens estão dando de 10-0 nas mulheres, viu? Tem gente que está indo para os cabeleireiros. Né, gente? Eu me lembrei também, sabe de quem? Do nosso amigo Vilmar, que ele citava muito bem as passagens da Bíblia, né? E eu fui procurar lá na Bíblia, me lembrando do Vilmar, saudade dele, da Ceissa também, e encontrei no primeiro Testamento, na Bíblia, palavras do Eclesiastes, filho de Davi, rei de Jerusalém. Diz o Eclesiastes: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Vi o que se faz debaixo do sol, e eis, tudo é vaidade, e vento que passa. Tá vendo? Desde o primeiro testamento que cita na Bíblia, né, dizendo que tudo é vaidade. Gente, se tudo é vaidade, e se a gente está tão próximo desses defeitos todos, que a gente ainda está pesquisando em nós mesmos, que ainda está com essa dificuldade de conhecer, né, a gente faz como? A gente faz como Santo Agostinho sugere. Ele diz assim: ama e faz o que quiseres. Quer dizer, é a gente assumir que tem os defeitos. Mas faz a tua parte, ama, né? Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos. Então, a gente sabe que é pequeno, que tem um monte de defeito, mas vamos pelo menos a gente doar esse amor, fazer tudo que a gente puder fazer com amor, né? Como sugere Santo Agostinho, né?
Exatamente. Então é isso aí, né? Mais alguma coisa? Wellington, tu lembra daquela historinha eu gosto também de parábolas, né? Mas essa não é bem uma parábola, não. É uma historinha de uma rã. Eu vou ler aqui a historinha. Se vocês permitirem, né? Uma rã se perguntava como podia afastar-se do clima frio do inverno. Uns gansos lhe sugeriram que migrasse com eles, mas o problema era que a rã não sabia voar. Deixe-me pensar, disse a rã. Tenho um cérebro esplêndido. Olha aí a vaidade da rã, né? Eu tenho um cérebro esplêndido, mas ela não tinha asas. Logo pediu a 2 gansos que a ajudassem a apanhar um galho forte, cada um sustentando por uma extremidade. A rã pensava em segurar-se pela boca. A seu devido tempo, os gansos e a rã começaram sua travessia e, em pouco tempo, passaram por uma pequena aldeia. E os habitantes dali saíram para ver o inusitado espetáculo. Alguém perguntou: de quem foi tão brilhante ideia? Assim, a rã se sentia tão orgulhosa, com tal sentimento de importância, que exclamou: foi minha! Seu orgulho foi sua ruína, porque o momento em que abriu a boca para dizer que tinha sido dela a ideia, soltou-se do galho, caiu no vazio e morreu. Quer dizer, é uma história que ilustra bem a vaidade, né? Ela tinha uma mente brilhante. É de um autor desconhecido essa historinha. Muito interessante. E também queria... eu faço várias pesquisas, sabe? Quando boto um tema na minha mão, eu faço por todo canto, onde tem. Eu falei também no grupo sobre o filme Advogado do Diabo. Vocês lembram? É um filme antigo. Ele é de 1998, que é com o Al Pacino e o Keanu Reeves. E o Al Pacino faz o papel do diabo e o Keanu Reeves de um advogado. Então, eu não vou dar spoiler, né? Apesar do filme ser bem antigo, mas eu não vou dar spoiler. Eu só sei que o que evidencia muito nesse filme é a vaidade. E o diabo diz várias vezes, o diabo, na pessoa do Al Pacino, né? Que o pecado favorito dele é a vaidade. Porque basta um elogio, a pessoa já se derrete, né? Basta um elogio da gente ouvir para a gente se achar que está arrasando nas lives. Né, gente? Aí eu me lembrei desse filme aqui, e tem só uma parte aqui ele tem vários discursos para poder convencer o Keanu Reeves, né? Ele diz assim: ele diz você se referindo à humanidade. Você constrói ego do tamanho de catedrais e conecta o mundo com fibras óticas. A cada impulso do ego, atiça o sonho dos mais tolos com as fantasias chamadas de dólar e ouro, até que cada ser humano aspire a imperador e se torne o seu próprio Deus. E aí, depois, o que vem disso? Isso ele querendo convencer ao Keanu Reeves, né, a trabalhar para ele. Aí vocês vão assistir esse filme, que eu não vou dar spoiler. Bom, então, gestão. Se alguém não tiver mais nada para falar sobre, a gente vai fechar dizendo o seguinte: que as nossas aflições, as causas das nossas aflições, né, como diz o próprio texto, tem 2 causas, né? Podem ser causas passadas. Mas o que a gente tem que fazer hoje é melhorar, trabalhar o nosso aprimoramento moral e intelectual. Porque o que vem do passado, a gente vai ter que enfrentar. O que a gente não pode e nem deve é plantar aflições para o futuro. Então, quanto menor for a quantidade de coisas que a gente tem, dívidas que a gente tenha que saldar em outros momentos futuros,
A gente tem que começar a trabalhar aqui e agora, ok? Então, não tendo mais nada para falar sobre a vaidade, eu gostaria de já deixar engatilhado com a Rosângela o tema da próxima semana, né? A gente fugiu, a gente estava trabalhando esperança, fé, né? Caridade, aí como para a vaidade a gente foi mexer um pouquinho com, né? A gente estava muito com virtudes, agora vamos também para um tema muito pertinente, que é a paciência. Porque a gente está passando, todo mundo sabe, eu não vou fazer aquela, né, aquela apreciação do que está acontecendo conosco atualmente, mas a gente sabe que cada mês que a gente vai avançando, mais a gente vai ficando angustiado, e a gente está precisando, né? Já na mídia aparecem várias soluções para a gente, né, se distrair, para a gente não ficar muito focado no que está acontecendo, mas é uma coisa interna que a gente tem que trabalhar, e se ainda for da nossa natureza a impaciência, aí é que a gente tem que reforçar, respirar fundo e não deixar a peteca cair, não é isso? E eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram dessa live. Gostaria de fazer um agradecimento em especial à Rosângela e à Marta, que é a mãe dela, porque eu acho que esse nome Rosângela é uma rosa, um anjo, que é um amor de pessoa. Eu sou muito grato a ela por tudo que ela está me proporcionando, ao Dário como meu mentor, que foi ele que me levou. Ele que me levou, não. Eu fui porque quis. Ele não me levou lá, eu que me ofereci. Mas eu tenho que agradecer porque eu estou aprendendo muito. Eu acho que eu estou aprendendo mais do que frequentando o CEAL no salão, porque eu estou lendo tanto, pesquisando tanto, que eu já consigo tanta ideia que se mistura na cabeça, você vai num capítulo, vai no outro, aí acessa aqui, acessa lá, lê, vai no filósofo, vai no outro. Eu disse, o negócio está sério. Mas eu queria agradecer a vocês e a todos vocês do CEAL por essa oportunidade da gente estar fazendo esse trabalho por vocês. É muito gratificante mesmo. No começo teve resistência, eu resisti, fiquei nervoso, mas agora estou me sentindo mais à vontade e eu espero estar contribuindo com vocês para o nosso aprimoramento moral, né? Intelectual, na questão do espiritismo, já estou cuidando aqui, fazendo as minhas leituras. Quando a gente voltar para o CEAL, lá para o salão, vou estar afinadíssimo. E o Baldaio vai nos prestigiar agora com a sua prece final, se alguém não tiver nada a colocar. Rosângela. Eu queria só agradecer também às pessoas que participaram, né, que estão acompanhando com a gente. Agradecer a Aninha também, que fica me dando as dicas, os passo a passo de como lidar com as ferramentas, a Florzinha, o Cícero, a você, o Wellington, ao Dálio também, que se não fosse vocês também, eu não ia segurar essa sozinha, né? E o Wellington, você disse que eu sou uma rosa e uma anja, é porque você não convive comigo. Todo mundo de longe é muito belo, muito bonzinho, mas conviva quando você vê. Então, eu agradeço a todos, que tenham todos muita paciência, né? Já estou pensando no tema da próxima reunião. Vamos ter mais um pouquinho de paciência, continuar cuidando da saúde, lavar bem as mãos, usar máscara, né? Ter cuidado com os idosos, que a gente vai sair dessa melhor. A gente vai sair dessa, como o Wellington falou, estudando cada vez mais, aproveitando o tempo para crescer. Então, que a gente use esse tempo de forma positiva. Então, era esse o meu recado, e eu dou uma boa noite a todos e passo a palavra para o Aldário fazer a prece final. Boa noite, um abraço a todos. Eu não sei se o Marcos está assistindo. Ok. Então, vamos lá, né, pessoal? Também agradecer, né? A palavra é gratidão. Gratidão por esse momento que Deus nos concede, a oportunidade que Ele nos dá
Com certeza, a Rosângela, a Wellington, a Cícero, a Ana, que são as pessoas que, na verdade, incentivam, motivam, né, a essa reinvenção dos nossos trabalhos, né, a gente se reinventar concerne as nossas atividades. Então, gratidão para todos, a turma, o pessoal que estão nos assistindo, desde já que essa prece que nós iremos fazer, cada um receba desse momento também de gratidão, de amor, e o desejo que Deus abençoe a cada um, especialmente os que estão necessitando. Claro que a Rosa vai colocar isso logo, logo, né? Na semana, na questão da temática da semana, mas para aqueles que já quiserem antecipar, o tema é a paciência, que o Elton está sugerindo. Ele está no capítulo 9, né? Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, né? O item, quem quiser estudar, quem quiser já vai lendo, vai adiante. Ok, meus amigos? Muitíssimo obrigado, um abraço a todos. Vamos fazer nossa prece para encerrar a nossa noite, o nosso estudo dessa noite, ok? Vamos lá. Deus, Pai amantíssimo, de amor, de bondade e justiça, Senhor da vida, somos gratos ao Pai pela oportunidade que nos concede. E nesse momento nós gostaríamos de rogar a Ti, em nome de Jesus, a presença, a assistência dos bons espíritos, dos nossos benfeitores, especialmente aqueles que coordenam essa atividade da segunda-feira, Dr. Demé, Dr. Bezerra de Menezes, Santo Agostinho e os nossos anjos guardiões. Que esses espíritos possam nos envolver a todos. Que as emanações dos fluidos, as energias que circundam a nós todos nesse instante, possam se expandir aos lares de todos aqueles que nos acompanham, especialmente aqueles mais necessitados, aqueles que colocam o nome para que vibremos por eles, aqueles que se encontram temporariamente em dificuldades físicas ou de ordem espiritual. Da mesma forma, ó Pai, que os teus benfeitores espirituais, os médicos do plano espiritual, os enfermeiros, possam emanar essas irradiações a todos os leitos de hospitais, a todas as UTIs, onde quer que se encontrem os nossos irmãos vítimas dessa chaga temporária que atravessa. Que a tua misericórdia, que o teu bálsamo de cura envolva todos. Obrigado, Pai, pela vida. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia, por todas as oportunidades e concessões que tu nos dá. Que a tua paz infinita e que teu amor nos envolva tudo nessa noite e que tu permaneça conosco no desenrolar de toda essa semana. Ser conosco, hoje e sempre, que assim seja. Uma boa noite a todos, muita paz, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Até.